A paz do Senhor para todos. Meus irmãos, vamos meditar aqui em um tema muito profundo, que é o tema do amor, né? Que é o tema do amor. Vamos ver aqui, 1 João, capítulo 3, e versículo 10, que diz assim: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Glória a Deus, né? Primeiramente, vemos aqui algo profundo, pessoal, que diz o seguinte, na parte B, né? E não ama seu irmão, não é de Deus. Aqui é profundo. Não adianta a gente estar indo à igreja todos os dias, certo? E não amarmos ao seu irmão, né? Outra passagem muito conhecida, dita pelo próprio Jesus, vamos ver aqui em João, agora no livro de João, capítulo 13, em versículo 34. O próprio Jesus falou isso aqui aos discípulos, aqui também nos fala a nós hoje. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. No versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, que vos amardes uns aos outros. Meu amigo, aqui é muito forte, tá certo? A Bíblia mesmo, o próprio Jesus falou, todos vão conhecer se você é discípulo dele ou não, se você amar o seu irmão. Né? Eu vou contar um caso aqui, que aconteceu comigo, né? Nesse tempo das eleições agora, teve uns amados aí que se inscreveram, né, para a política, aí, se candidataram, né? E teve um deles aí que eu conheço há muito tempo, que ele lembrou dos tempos passados, né? Quando ele precisou, ele me pediu dinheiro emprestado, eu emprestei. Eu também, quando ele precisou, eu emprestei a ele. E ele falou, olha, se você precisar, pode entrar em contato comigo. E ele estava sumido há bastante dias, né? Aí, época de eleição agora, ele entrou para a política, né? Aí me procurou. E vários dias aí. Aí o que é que acontece, meus amigos? Aí eu falei para ele, não, se eu vou ter um candidato aí, se por acaso ele não conseguir, que ele tava meio complicado, devido a umas causas do partido dele mesmo, essa pessoa que briga muito pelos direitos aqui do povo aqui, eu ia votar nessa pessoa. Aí depois ele soube que essa pessoa não pôde se candidatar, aí veio, o fulano não vai poder se candidatar, tá certo. Aí que acontece, meus amigos? Aí ele falou, né, o tempo passou, ele não ganhou. Aí aconteceu um imprevisto comigo aí, eu precisei, né, de dinheiro emprestado, né, e graças a Deus eu tenho. Aí o que é que acontece, meu amigo? Eu liguei para essa pessoa, o que é que acontece? Eu falei para ele que aconteceu um imprevisto, e eu iria pagar em tal data, que eu ia receber em tal data. Aí ele falou, tá certo, quando estiver próximo da data, você ligue para mim. Aí ele deu a palavra dele, né? Eu conheço ele há muitos anos. Aí o que é que acontece? Essa pessoa, aí quando chegou próximo da data, eu liguei para essa pessoa, até hoje essa pessoa não atende mais, não atendeu, né? Eu parei, não liguei mais, né? Graças a Deus eu consegui pagar, Deus abençoou, teve misericórdia, eu deixei misericórdia, me ajudou, eu paguei a minha dívida, né? Aí, com um tempo atrás, eu fui na igreja, essa pessoa estava louvando a Deus lá, com o tema do hino, do louvor, era amor. Eu fiquei só analisando como é difícil ser cristão, é possível com a ajuda de Deus, né? Mas a pessoa falando de amor, né? E não tem amor, louvando a Deus, né? E eu só analisando assim, o cara falando de amor, a igreja até se emocionou, mas o cara sem amor ao próximo. Então é muito sério, meu amigo. As pessoas vão identificar, como o próprio Jesus falou aqui, se você amar ao seu irmão,
né? O que significa a palavra amor no original, né? Alguns estudiosos, né, falam que o significado no original significa arravá, e traduzindo para o nosso idioma agora, aqui, o português significa dar, né? Ou seja, uma ação. Se eu amo, eu vou agir. Os apóstolos a gente vê, eles amavam tanto uns aos outros que eles vendiam as propriedades e dividiam em partes iguais. Eu não estou falando isso, você vender a sua casa e dividir os irmãos, estou falando isso. Mas se o seu irmão, você sabe que aquele irmão, seu próximo, que é um dos mandamentos, amar o próximo, e você não ajuda, você não ama, você não é de Deus, você não é filho de Deus. Está lá em 1 João. E um exemplo da palavra amor, que significa em ação, você diz que ama, mas você não ajuda, você não ama não, seu próximo não. E a Bíblia diz, quem não ama a quem vê, não ama a Deus que não vê. Se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Então não adianta você estar indo para a igreja todos, porque pecado não é só roubar, matar e outros pecados aí. Deus também quer que a gente ama o próximo, ama até o inimigo, né? Aí, e a gente vê, pessoal, assim, eu também teria uma conclusão que político cristão, se ele oferecer dinheiro para você, nem vale a pena você votar numa pessoa dessa, que ele já é corrupto igual os outros. Ou você vota nulo ou vota no incrédulo. Aí você vota um cristão, porque se é de Deus, não precisa estar corrompendo ninguém, não. Não precisa o cristão estar corrompendo, que é pecado. A Bíblia diz lá que a corrupção, ela corrompe o coração, tá? No livro de Eclesiastes. Se realmente é de Deus, Deus quer você lá no poder, não precisa você estar comprando voto. Né? Não precisa você estar comprando voto. Então já não é de Deus. Esse que se diz cristão nem merece o seu voto. Você não deve votar nessa pessoa. Então, voltando para cá. O significado da palavra amor é arravá, ou seja, traduzindo para o português de uma maneira simples, é dar. É uma ação. Você se doa para aquele próximo, para aquela pessoa, se você ama ela de verdade, né? Um exemplo disso é Deus, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para morrer por nós, né? Deus fala que nos ama, mas Deus provou ao enviar seu Filho para morrer por nós, por você, por mim. Deus provou esse amor, Deus agiu, da mesma forma Deus quer a gente hoje. Se você ama o seu próximo, você vai agir, você vai estar muito mais o amor significa em doar do que adquirir, né? Esse que a gente vê muito hoje é amor fingido, né? Muitos amor fingido a gente vê aí no mundo hoje em dia, nesses dias difíceis, né? O verdadeiro significado do amor está mais representado em dar, né, do que receber. Se você diz que ama alguém e você não ajuda quando aquela pessoa precisa, a sua fala já mostra que é uma mentira, né? Quando você não tem ação, você diz eu amo, né? Você louva, e você, quando alguém precisa de você, seu próximo, você vira as costas, você se nega a ajudar, você não ama, não. Não digo se a pessoa for preguiçosa, mas você sabe que aquela pessoa paga certinho, aquela pessoa se esforçou, mas aquela pessoa está ali na prova, você não ajuda. Hoje é difícil até você ver alguém dizer, eu vou orar por você, até uma oração, né, que é o principal. Mas se você, até a oração, que é o principal, poucas pessoas, você quase que não se vê isso, né? Então, meu amigo, é um grande perigo. Não adianta você estar indo à igreja todo dia, não adianta você estar louvando. Vamos ver o que diz aqui, ó. 1 Coríntios, vamos para 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. O que é que diz 1 Coríntios 13, a partir do capítulo 1. Diz assim, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou sino que tine. Ou seja, não adianta você falar em língua estranha. É o que está dizendo aqui, o texto aqui, ó, o versículo 1, capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1.
Você falar em língua estranha, e se você não tiver amor ao próximo, meu amigo. A gente vê aí churrasco, gente se exibindo, e tem irmão ali passando necessidade e você não ajuda, vai se exibir nas redes sociais com churrasco. Onde está o seu amor? Por que você não doou parte daquela carne ali antes de fazer churrasco? Se procura uma família que está precisando, procura saber, isso é o amor. Vamos continuar aqui, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, agora é o versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse, até aqui. Então, meu amigo, se você pode profetizar, mesmo sendo de Deus a profecia ali, mas se você não tiver amor ao seu próximo, para você não tá complicado. Então, meu amigo, sem amor não adianta, né? E o amor, a Bíblia nos ensina no livro de Gálatas que é o fruto do Espírito. Que é o fruto do Espírito. Nós adquirimos através do Espírito Santo. Devemos orar, ler, jejuar. Aí nós vamos adquirir, o Espírito Santo vai dar esse fruto, né? Você vai conseguir amar o seu inimigo, você vai conseguir amar o seu próximo. Porque o que a gente vê muito hoje é amor fingido, né? A Bíblia até condena isso, a Bíblia diz que não devemos ter aquele amor fingido. Então não adianta você estar indo para a igreja todos os dias, você louvar, você pregar, tá entendendo? O título que você tenha, se você não tiver amor ao próximo, meu amigo, você está correndo perigo, né? Você está correndo perigo. A gente vê como foi dito, os cristãos primitivos se amavam tanto que ele dividiu em partes iguais as coisas. Não estou dizendo para fazer isso hoje, mas você vê um irmão seu que está precisando e você não ajudar, você não tem amor. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás, uma reportagem não, um vídeo, onde uma jovem, ela abriu não sei se foi uma lanchonete, sei que ela abriu um comércio. Os amigos já fizeram fila para ajudar ela. Por exemplo, se você sabe que um irmão seu tem um comércio, se você ama aquele irmão, sabe que ele só tem aquilo ali, você vai lá no comércio dele, prestigiar, vai abençoar o comércio dele. Não vai falar mal do comércio dele. Se você anda falando mal, denegrindo o comércio do irmão, que amor você tem? Você está sendo usado pelo inimigo das nossas almas, né? Porque se você fosse usado por Deus, você ia lá prestigiar e abençoar, comprar no comércio dele. Você sabe que o irmão está desempregado. Aí o correto era fazer o quê? Você ir lá no comércio do irmão. No meu comércio mesmo, um tempo atrás, eu fiz a propaganda nas redes sociais, eu não sabia, tinha um irmão que estava vindo. Ele estava em Mato Grosso, ele veio e foi lá no meu comércio. Eu fiz a propaganda do meu comércio, ele acabou indo lá, né? No meu comércio. E é assim, meu irmão. O amor, a personalidade do cristão é o amor, né? E todos vão conhecer se você realmente é discípulo de Cristo, se você amar o seu próximo, amar o seu irmão. A Bíblia diz, se você não ama o próximo que não vê, aí você não ama a Deus que não vê. Meu irmão, eu agradeço a oportunidade, eu peço a você que se inscreva no canal, tá certo? Vai ajudar o canal a crescer, que aqui falamos já a palavra de Deus. Um abraço, Pai do Senhor.